Olá pessoal, meu nome é Sidrak e hoje a gente vai bater um papo aqui com o Aristides Cavalcante. Esses dias eu estive conversando com o Aristides e eu convidei para que a gente fizesse alguns vídeos sobre bateria e ele topou e hoje a gente está aqui. Para quem não conhece, o Aristides ele é baterista, é licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará, tem mais de 25 anos de experiência como músico profissional, já gravou e se apresentou com muitos artistas cearenses e é especialista em arte e educação. O Aristides também já morou na Áustria, entre 94 e 95, onde estudou com Jeff Boudreau e Bruce Becker, que era o pupilo do grande Fred Gruber. Morou também em Denver, no Colorado, de 2000 a 2003, onde já atuou como professor de música e baterista, percussionista do YWAM, Worship Team. E nesse período acompanhou artistas do naipe de John Tesh, Flat Wiley, entre outros. E no final de 2002 também se juntou à banda do compositor e artista gospel Stan Sinclair. E em março do mesmo ano também tornou-se membro do grupo instrumental do produtor e baixista Brent Anthony Johnson. Atualmente o Aristides mora em Fortaleza, ele acompanha alguns músicos locais, é timpanista e chefe do naipe de percussão da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará, e onde exerce uma das suas maiores paixões, que é ser professor de bateria. É casado com Cristiane e tem 2 filhos, a Olivia e o Gabriel. Aristides, primeiramente eu queria muito agradecer você por ter aceito o nosso convite. Né? Hoje, para começar, nós decidimos falar sobre bateria, mais propriamente sobre as características físicas do instrumento. E nesse primeiro vídeo a gente vai conversar sobre uma das coisas mais importantes na composição do kit, que é a madeira. Então, Aristides, talvez conhecer as características da madeira e de como a bateria foi fabricada seja uma das coisas assim mais importantes antes de escolher qual kit a pessoa deve comprar. Mas eu acredito que assim, a grande parte dos bateristas, ele não sabe o porquê que aquela bateria usou uma madeira X ou uma madeira Y. E muitas vezes compramos uma bateria apenas pela marca e a gente não dá muita atenção às especificações dos fabricantes. Então, Aristides, minha primeira pergunta, para começar, que tipo de madeiras a gente tem disponível hoje no mercado? Sim. Sidrak, como você falou, tem vários fatores que a gente pode levar em conta quando está falando de bateria, né, de construção de bateria. E madeira é um dos principais. E a gente tem vários tipos de madeira hoje em dia, e inclusive de procedências diferentes. Então, a mesma madeira vindo de países diferentes, ela vai te dar características diferentes. Mas a gente pode pegar duas madeiras principais, digamos assim, que são mais utilizadas pela maioria das marcas, inclusive as marcas nacionais também. E essas 2 madeiras são o maple e o birch. Né? São 2 palavras em inglês, mas que a gente está bem familiarizado com elas. Né? Então, se a gente pega essas 2 madeiras que foram utilizadas muito nos Estados Unidos, desde o começo assim, da história da bateria, por uma questão de disponibilidade, né? São madeiras bem fáceis de achar lá, a gente vê as características acústicas delas. Né? A gente tem um maple, por exemplo, que ele tem a resposta de frequência bem igual, tem uma resposta rica no grave, no médio e no agudo. E era bastante utilizado no começo, como eu falei, na construção da bateria, porque era muito abundante, né, nos Estados Unidos. E se descobriu que no sistema de gravação, no início da indústria fonográfica, ali onde você tinha junto também o jazz e a bateria surgindo, né, juntos ali, se descobriu que os tambores feitos com essa madeira, eles gravavam muito bem quando você tinha um microfone só, às vezes, para a banda toda. Então, por essa frequência, essa resposta de frequência igual, uniforme, gravava muito bem quando se gravava com um microfone de longe. Então, isso acontecia com frequência tanto com cantores quanto com bandas de jazz. Né? Mas quando você vê, por exemplo, na década de 60 e 70, quando a forma de gravar mudou, os métodos de gravação mudaram, junto com o equipamento, você tinha microfones individuais nas peças, se descobriu que o birch, por exemplo, essa outra madeira que eu citei, ele tinha uma resposta de frequência diferente, como se já viesse equalizado, assim.
Então tem uma resposta boa no grave e no agudo, né, dando corpo, assim, peso e dando ataque, mas que gradualmente a resposta de frequência ela vai diminuindo no meio, assim, para o médio e subindo, que é justamente onde você encontra o resto da banda, o resto do mix. Então, com a microfonação individual das peças, o Birch se destacou como uma madeira muito amiga do microfone, digamos assim. Então, você tem essas duas madeiras, né, que são bastante utilizadas e que tem já, só por serem madeiras diferentes, você já tem um timbre, uma sonoridade diferente para aplicações diferentes. E existe, assim, algum tipo de madeira que se adeque mais a um estilo musical ou não? Na verdade, não. Na verdade, a gente escolhe, ou deve escolher a madeira por questões acústicas, por questões mais práticas. Agora, o que a gente encontra é o seguinte, algumas empresas se utilizando mais de algumas madeiras e algumas formas de construção, elas foram associadas a alguns estilos, porque alguns bateristas escolhiam aquela marca, então acabou se tornando um círculo virtuoso, né? Então você vê uma banda que faz muito sucesso, ou um artista que tem bastante destaque na bateria, que é associado com um estilo, e a marca que aquele baterista usava foi associada ao estilo também. Então acaba que mais pessoas começam a usar aquela bateria porque admiram a música daquele artista. E essas pessoas que gostam da música do artista normalmente também fazem aquele tipo de música. Então, acaba criando essa associação. Mas não há um tipo de madeira que sirva melhor a um estilo musical. Ok. X, quando a gente entra no site dos fabricantes, que a gente entra nas especificações do instrumento, a gente vê que tem lá as especificações como o casco da bateria tem 6 milímetros, tem 7 milímetros, 9 milímetros. Então, quanto à espessura dos cascos, o que vai diferenciar você usar cascos mais finos para cascos mais grossos? É uma boa pergunta. Essa especificação deles é porque realmente procede. Quando você tem um casco, normalmente um casco mais fino, ele vai ser um casco mais ressonante. Ele vai ter um som, ele vai vibrar mais, com mais facilidade. Então, ele possivelmente vai ter um som também mais grave, né? Então, algumas pessoas preferem isso, alguns fabricantes preferem isso. À medida que você vai aumentando a espessura do casco, o casco vai se tornando, ele vai vibrando menos, né? E a frequência fundamental dele, assim, a nota do casco, digamos assim, vai ficando mais agudo também. O casco vai perdendo, o tambor vai perdendo em personalidade, no sentido de que ele vai depender mais do tipo de pele que você usa. Então, se você quer um casco mais versátil, digamos assim, com menos personalidade, mais versátil, se você tem um casco mais espesso, levando em conta só esse fator, ele vai variar mais, ele vai te dar mais sons diferentes quando você usa peles diferentes. Se você quer um casco mais vibrante, com mais personalidade, se você quer um tambor assim, um casco mais fino vai lhe servir melhor. Agora, não necessariamente um casco que vibra menos, ele ou que vai perder em volume, isso não necessariamente vai ser uma desvantagem, porque em algumas situações, como os colegas bateristas sabem, a gente precisa de um instrumento às vezes com um som mais discreto, mais atenuado. O primeiro contexto que vem à mente é o contexto de igreja, de congregação, de música congregacional, porque os prédios das igrejas não foram feitos pensando em acústica normalmente. Então, às vezes, você precisa de um instrumento mais suave, ou você está tocando num bar, num barzinho, num ambiente fechado, e você quer um instrumento que fale bem, mas que ele não seja tão agressivo. Então, esse instrumento que ressoa menos, ele vai ser mais interessante para você, muito provavelmente. Ok. E também nas especificações, a gente vê assim, que tem alguns cascos que são compostos por 5 lâminas, 6 lâminas. O que isso também vai implicar na composição do instrumento? Sim, sim. As lâminas é porque normalmente os cascos são construídos como compensados, né? Então você tem lâminas diferentes que são coladas juntas. Isso afeta porque entre cada lâmina, entre as lâminas, há uma camada de cola.
e essa cola ela não vibra da mesma forma que a madeira vibra. Então ela atenua a vibração, ela deixa o casco menos vibrante. Isso representa menos volume, menos projeção. Então quanto mais camadas você tem, além de ficar mais espesso o casco, você tem menos vibração também por causa da cola. E a gente não deve levar em conta só o número de lâminas para imaginar, ou para ter certeza, na verdade, de quão espesso é o casco. Porque a espessura de cada lâmina varia. Então, se você tem, às vezes, um casco de 5 lâminas, que pode ser até mais espesso do que um de 6 lâminas. Depende da espessura de cada lâmina. Então, não é suficiente você só saber quantas lâminas, ou de quantas lâminas é composto o compensado, né? Você deve procurar realmente a espessura em milímetros. Ok. Outra coisa também que me chama a atenção é que os tambores eles têm bordas com angulações diferentes. Tem borda de 45 graus, tem bordas com 60 graus. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Certo. A borda é outro fator muito importante, um fator determinante para o som do instrumento. Porque a borda do tambor, a parte que fica aqui em cima e embaixo, é exatamente a parte do tambor onde com a qual a pele tem contato. Então essa borda ela precisa estar realmente uniforme, né? Ela não deve ter nenhum machucado, nenhuma reentrância, ela tem que estar igualzinha, porque ela é como se fosse a ponte da guitarra, onde a corda da guitarra encosta. Então é ali onde a vibração é transmitida, da corda para o corpo e do corpo para a corda de volta. E da mesma forma com as peles, sendo que a pele chega até a ser mais complexo a forma de vibrar, porque a corda é como se fosse unidimensional. É claro que é tridimensional, mas a gente vê como uma dimensão só, que é o comprimento, a dimensão principal. E já na pele você tem 2 dimensões equivalentes. Então, vibra de forma mais complexa essa membrana aqui, comparado com uma corda de guitarra. Então, a borda é muito importante que ela esteja certinha, que ela tenha sido bem feita, esteja uniforme para que a vibração da pele para o casco e do casco para a pele seja transmitida de forma fiel, né? E como você falou, Sidraque, há formas diferentes há formatos diferentes dessa borda, né? Tem alguns formatos que são mais agudos, assim, como se fosse uma lâmina de uma faca, digamos assim. E elas estão, esses ângulos de 45, de 60, de 30, eles têm a ver normalmente com o lado de dentro do tambor, o ângulo que tem do lado de dentro. Normalmente se faz 45 para fora e vai variando o ângulo de dentro. Isso vai aumentar ou diminuir o sustain, ou a sustentação da nota do tambor. Mas alguns tambores, eles têm uma superfície reta, um corte reto de um lado, e abaulado do outro, assim, meio arredondado do outro, do lado de fora. E alguns até têm abaulado dos 2 lados, eles são completamente arredondados, assim, abaulados. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que uma parte maior, uma superfície maior do tambor tenha contato com a pele. Digamos que aqui seja a pele, e você tem esse contato aqui, que faz com que mais madeira tenha contato com o plástico da pele. Isso atenua o som, isso atenua os agudos, diminui um pouco a sustentação da nota, o som fica mais seco um pouquinho, né? E você tem um som mais redondo, um som mais aveludado, digamos assim. Então isso afeta bastante também o som dos tambores. Legal, muito interessante. Aristides, e para finalizar, a última pergunta, já que a gente está falando de madeira, a gente vê que algumas marcas, né, por exemplo, a DW faz muito isso, de combinar madeiras diferentes. A gente tem o exemplo também da Yamaha, que tem aquele modelo Phoenix, onde ela mistura também madeiras diferentes. Sim. Então, eu queria saber a tua opinião sobre essa questão de compostos híbridos. Sim. A ideia dos compostos híbridos ou dos cascos híbridos, ela é uma ideia, na verdade, relativamente antiga, porque não é algo que está se experimentando só agora, né? A gente tem, por exemplo, já em 1927, a fábrica Gretsch, eles já utilizavam
lâminas, cascos com 3 lâminas, né, e eles misturavam madeiras. Eles tinham, na verdade, 3 lâminas e tinham um aro de reforço que fica aqui por cima. Fica o aro de reforço, quando o casco é mais fino, ele tem a função de deixar o cilindro mais sólido, né, mais forte, para no caso de uma pancada, ou até no caso de passar de condições extremas, assim, de muito frio, muito calor, para não sair do formato cilíndrico o tambor. Então eles usavam uma lâmina, eles usavam um casco de 3 lâminas e um aro de reforço de mais 3 lâminas. E eles usavam madeiras diferentes, né? Por uma questão prática mesmo. O que estava mais disponível eles iam utilizando, e à medida que eles conseguiam um som bom, ou um som que era bem aceito pelos músicos, eles repetiam aquela fórmula, né? O que tá dando certo, eles repetiam. Então, eles misturavam madeiras. E hoje em dia também se faz isso, né? Você tem, tanto nas baterias mais simples, não somente as mais refinadas, mais sofisticadas, como a Yamaha Phoenix, que você mencionou, mas as próprias baterias mais simples, de iniciante, digamos assim, normalmente misturam madeiras. O que vai mudar é o tipo de madeira, a forma de construção. Mas é bem comum, bem popular isso aí hoje em dia. Inclusive os sons mais antigos, alguns sons clássicos, como eu já mencionei, da Gretsch, né, que era muito utilizado na década de 50, 60, no jazz, e da Ludwig, eles eram cascos híbridos, eles não eram cascos necessariamente feitos de uma madeira só. Então é uma ideia antiga que está sendo reformulada agora com uma tecnologia de hoje em dia, e está tendo ótimos resultados. Você consegue mesclar características de madeiras diferentes, dependendo de quanto de uma madeira você põe, quanto de outra, se você põe ela mais para fora, mais para dentro do casco, né? Inclusive uma marca que você mencionou, que é a DW, eu lembro de ter visto uma entrevista com o vice-presidente, o John Good, que é a pessoa que realmente é um pesquisador nessa área. E ele lembrava uma das formas que ele descobriu de como a madeira e o próprio veio da madeira influenciam no som, é que ele fazia um certo acabamento na madeira e ele colocava o veio da camada de fora sempre de uma certa forma, porque ficava mais bonito. E ele percebia que o mesmo tambor com outro acabamento ficava mais agudo, e esse ficava mais grave quando ele colocava esse acabamento bonito, essa folha bonita, por uma questão estética. E ele descobriu que o que deixava esse tambor mais grave era a orientação do veio da madeira, porque ele colocava de uma certa forma para ficar bonito o veio da madeira na horizontal, e isso fazia com que a transmissão da vibração no casco ocorresse de forma diferente. E ele começou a experimentar com isso, e hoje em dia você vê essa marca e outras marcas colocando veios de madeira, misturando uma camada, tem um veio horizontal, outra vertical, algumas na diagonal também, e tudo isso afeta o som, né? Então é uma coisa que foi se descobrindo de uma forma muito experimental. Eles iam tentando, e o que funcionava eles mantinham, e o que não funcionava eles descartavam. Legal. Bom, pessoal, acho que hoje foi muito legal, foi o nosso primeiro vídeo que nós fizemos. Eu acho que as informações que o Aristides passou aí, elas sem dúvida nenhuma vão agregar e vão ajudar muitas pessoas, principalmente que estão querendo comprar o seu primeiro kit ou investir na sua bateria. Eu acho que foi muito importante isso. E eu queria agradecer ao Aristides por ter disponibilizado o seu tempo para a gente estar fazendo esse vídeo. E Aristides, deixa o teu contato aí, se alguém quiser entrar em contato com você. Pois não. Quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta, alguma coisa mais específica, por favor, entre em contato através do e-mail aristidestgcavalcante, tudo junto, @gmail.com, ou através do Facebook também. No Facebook eu estou como Aristides TG Cavalcante. Fiquem à vontade para conversar sobre esse assunto que eu e o Sidraque somos tão afeitos, que é tão próximo do nosso coração, que é a bateria. Fique à vontade para me contactar aí, viu? Vai ser um prazer falar com você. Valeu, Aristides. Obrigado. Pessoal, até o próximo, hein? Tchau, tchau.